Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós continuaremos a falar sobre equações de segundo grau. Só que o assunto de hoje nós vamos trabalhar a resolução de equações que são incompletas, ok? Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro, das páginas 205 e 206 e realizar esses exercícios, o 1, o 2, o 5 e o 6 das páginas 207 e 208. Não esqueçam, beleza? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar a resolução de uma equação de segundo grau, analisando os seus coeficientes. Então, primeiro de tudo, antes da gente começar, vamos só relembrar rapidamente. O prof. já explicou para vocês o que é uma equação de segundo grau, né? Espero que todo mundo tenha entendido. Então, é uma equação da qual existe um expoente 2, o maior expoente dessa expressão é o expoente 2, correto? Por isso, ela é uma equação de segundo grau. E ela normalmente fica escrita naquele formato ax² mais bx mais c igual a zero, beleza? Em que a, b e c são os coeficientes da nossa equação. Então, é o seguinte, quando a equação ela é incompleta, significa que algum desses coeficientes é zero. Mas lembrem, o único coeficiente que não pode ser zero é o a. O coeficiente a sempre tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, a nossa equação não vai ser de segundo grau, porque vai matar ali o x², né? Vai zerar. E daí não será de segundo grau. Então, atenção! Vamos começar aqui com a situação em que o A é diferente de zero, o B é igual a zero e o C é diferente de zero. Ou seja, a nossa equação ela terá esse formato, ax² mais c igual a zero. Então, vamos ver como nós resolvemos esse tipo de equação de segundo grau. Então, primeiro de tudo também, antes de começarmos, nós resolveremos essas equações no conjunto dos números reais, tá certo? Então, pensando apenas nos números reais, beleza? Então, primeiro ali, nós temos x² menos 25 igual a zero. Observem, o coeficiente a dessa equação é quem? É o 1, é o número que acompanha o x². O coeficiente b é aquele que acompanha o x, mas não tem, então significa que o b é zero. E o coeficiente c é o menos 25, que é o termo independente, beleza? Então, como que a gente vai resolver isso? Nós teremos que buscar o valor de x, e quando isso acontece, nós podemos simplesmente isolar o nosso x. Observem lá. Então, nós ficamos com x² igual a 25. Esse menos 25 foi para o outro lado, somando mais 25. Por isso, positivo. E agora, pessoal, x elevado a 2 é igual a 25. O que a gente pode pensar? Que número ao quadrado é 25? Já sei aí que vocês estão pensando, hein? Então, que número ao quadrado vai dar 25? É tanto o menos 5 quanto o 5 positivo. Porque se você faz menos 5 ao quadrado, também vai dar 25 positivo. Então, a solução dessa equação aqui é x igual a menos 5 e 5. Observem, nós temos duas respostas possíveis para a equação. O x pode ter dois valores, duas respostas, entendido? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aí 4x² menos 3 igual a zero. Então, nós vamos trabalhar ali tentando isolar o x. Então, primeiro de tudo, nós vamos passar esse menos 3 para o outro lado. E ele vai positivo, ele vai somando. Então, nós ficamos com 4x elevado a 2 igual a 3. E agora, pessoal, eu quero isolar o x. Então, esse 4 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. E assim, x² é igual a 3 quartos. Agora eu pergunto para vocês, que número ao quadrado dá 3 quartos? Talvez esse fique um pouco mais complicadinho. Então, seguinte, no exercício anterior, quando a gente pensa que número ao quadrado dá 25, nós estamos resolvendo a raiz quadrada de 25, correto? Só que ali nós omitimos o passo, nós fizemos mais rápido. Nesse exemplo, nessa situação, vai ser interessante nós mantermos
é a raiz, tá certo? Então, olhem lá como que vai ficar. Então, o valor de x vai ser igual a raiz quadrada de 3 quartos. Só que a raiz quadrada de 3 quartos é o quê? É a raiz do numerador e a raiz do denominador. Raiz de 3 não é um número inteiro, né? Então, a gente deixa ali indicado na raiz mesmo. E a raiz de 4 é 2, então a gente mantém aqui 2. Só que atenção, lembram sempre que quando a gente resolve a raiz de um número, sempre vai ter a raiz quadrada, perdão. Quando a gente resolve a raiz quadrada de um número, tem o valor positivo e o valor negativo. Por isso que aqui também nós temos que o x é raiz quadrada de 3 sobre 2 e menos raiz quadrada de 3 sobre 2, correto? Porque quando a gente eleva ao quadrado, o número positivo fica positivo e o número negativo também fica positivo. Então, tenham bastante atenção quanto a isso, beleza? Vamos para mais uma situação. Eu tenho aqui x elevado a 2 mais 4 igual a zero. E assim, nós temos, então, que x elevado a 2 é igual a menos 4. Opa, aí tem um negócio esquisito. Que número ao quadrado dá menos 4? Ou a raiz quadrada de menos 4 existe? E aí, pessoal? Porque toda vez que a gente eleva ao quadrado, o número fica positivo. Então, não vai existir resposta nos números reais, tá? Mas existe resposta em um outro conjunto que vocês estudarão mais adiante, lá no ensino médio, tá certo? Então, para nós agora, essa equação aqui não possui raízes reais, não possui resposta real, ok? Então, o x, essa equação a gente não consegue determinar qual é o valor de x no conjunto dos números reais. Atenção quanto a isso, beleza? Agora, pessoal, nós vamos ver a outra situação, em que a nossa equação do segundo grau possui o b igual a zero e o c igual a zero. E assim, a escrita dela é ax² igual a zero. Então, nós só temos o coeficiente a, ok? O b e o c, zero. Então, observem como que nós vamos resolver essa equação. Aqui nós temos 5x² igual a zero. Observem, só tem o coeficiente a, que é 5. O b e o c não aparecem, então eles são zero. Novamente, aqui nós temos que isolar esse x. Então, o que a gente faz? Esse 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E assim nós temos que x² é igual a zero, porque 0 dividido por 5 é zero. E assim, gente, que número ao quadrado dá zero? X² é igual a zero. Então, x é simplesmente zero. É óbvio que aqui entraria aquela ideia de fazer a raiz, considerar o positivo e o negativo, só que o número zero ele não tem sinal, ele é simplesmente zero, beleza? Então, nessa situação, nessa equação, o valor de x é zero, a raiz dessa equação é zero. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho ali menos 2x² igual a zero. Será que muda alguma coisa se o a é negativo? Não, gente, não vai mudar absolutamente em nada. Então, prestem atenção, esse menos 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E assim, nós temos que x elevado a 2 é zero. E agora, que número ao quadrado dá zero? Simplesmente zero. E assim, então, nós temos que a raiz dessa equação é zero, ok? Então, quando o b e o c forem zero, a nossa equação de segundo grau sempre terá como solução o zero. Não esqueçam, quando eu digo a raiz de uma equação, eu também estou querendo dizer que é a solução da equação, que é o valor de x da equação. Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas, a esses termos. Querem dizer a mesma coisa, ok? Então, pessoal, agora nós vamos resolver as equações de segundo grau quando nós temos que o b é diferente de zero, o a é diferente de zero, mas o c é igual a zero. Então, tenham bastante atenção à resolução, porque aqui vai ser um pouco diferente da maneira que nós estávamos fazendo. Então, prestem bastante atenção mesmo, tá, pessoal? Então, nós temos ali x² mais 6x igual a zero. O a aqui é 1, o coeficiente b é 6 e o coeficiente c é 0, ok? Não tem o coeficiente c.
Então, se nós fôssemos isolar o x, nós não conseguiríamos. Por quê? Esse x ao quadrado e esse 6x, nós não podemos adicioná-los, né? Não é possível. Um está ao quadrado e o outro está elevado a 1. Não tem como juntar. E se a gente passa esse 6x para o outro lado, também não vai ajudar em nada. A gente não está conseguindo isolar o x. Então, prestem atenção no processo. Nós vamos ter que fatorar essa parte aqui. E isso nós já aprendemos ano passado e reforçamos esse ano, lembram? Aqui nós vamos utilizar o termo comum em evidência para fazer a fatoração. Observem que nós temos x no primeiro termo e x no segundo termo, e é justamente esse x que vai ficar em evidência. E assim nós ficamos com x em evidência, abre parêntese. Quem que fica dentro do parêntese? Fica x mais 6, e isso é igual a zero. Agora, observem o seguinte, eu tenho aqui que x vezes x mais 6 é igual a zero. Então, numa multiplicação, pessoal, quando o resultado é zero, significa que um dos números é zero. Como aqui nós não conhecemos esses dois números, então a gente vai abrir as duas possibilidades, em que o x seja zero ou o x mais 6 seja zero, tá certo? Quando a gente escreve x igual a zero, já está pronto. Quando a gente escreve x mais 6 igual a zero, nós precisamos resolver isso aqui em x. Então, x é igual a esse 6 que está positivo, vai para o outro lado, subtraindo, né? Ele vai lá, menos 6. Então, nós chegamos à solução de que x é igual a zero ou x é igual a menos 6. Qual é a solução dessa equação aqui? X igual a zero ou x igual a menos 6. Nós podemos substituir aqui na equação o x por zero e identificar que realmente dá zero, então tá certo. Se nós substituirmos o x por menos 6, vai ficar aqui 36 menos 36, zerou. Então, toda vez que você resolve uma equaçãozinha, você pode conferir se a sua resposta está certa, substituindo o valor que você encontrou lá na sua equação, identificando se de fato ela chega igual a zero, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos menos 3x ao quadrado menos 16x igual a zero. Novamente, nós temos os coeficientes a e b e o c é zero. Então, nesse caso, a gente não consegue isolar o x. O caminho é fazer fatoração. E aqui, qual é o termo comum? O que está aparecendo em todos? Também é o x. Então, colocando o x em evidência, nós temos que menos 3x menos 16 vai ficar dentro do parêntese. X que multiplica menos 3x menos 16. E isso é igual a zero. Para quem está meio perdidinho, vamos lá, a prof vai fazer passo a passo aqui. Para a gente conferir se a nossa fatoração deu certo, é só você fazer a multiplicação e identificar se volta no que era antes. Então, ao multiplicar esses dois, fica menos 3x ao quadrado. Ao multiplicar o x com menos 16, fica menos 16x. Então, a nossa fatoração está certa. Agora, a gente tem que pensar. Num produto de dois números, o resultado é zero, significa que um deles é zero, ou seja, x é igual a zero ou menos 3x menos 16 é igual a zero. X sendo zero já está pronto. Agora, nós temos que resolver essa partezinha. Nós temos, então, que menos 3x é igual a 16, e assim x é igual a menos 16 terços. E a solução dessa equação do segundo grau vai ser o quê? 0 e menos 16 terços. E observem ali que a prof escreveu que as raízes da equação são 0 e menos 16 terços, porque as raízes de uma equação é o mesmo que a solução da equação. Entendido aí, pessoal? Então, vamos dividir essa nossa aula de hoje também em duas partes. Deem uma relaxada rápida, depois voltem aqui com a prof. Nós continuaremos na parte 2, resolvendo mais exemplos, ok? Até mais!